Boa noite. Então vamos lá, dando uma continuidade às nossas aulas de direito contratual. A gente vai dar uma revisada geral no que já foi falado, para a gente ver os pontos da matéria, inclusive para acalmar o pessoal que está preocupado com a prova. E depois a gente segue para terminar com aquelas cláusulas especiais ou pactos adgestos do contrato de compra e venda, para fechar aí a compra e venda e já encaminhar para os outros contratos, contrato estimatório, contrato de permuta, contrato de nação fiduciária. Beleza? Então vamos lá. Para a gente lembrar, então lembra, pincel azul ainda, lembrar a matéria que a gente já passou, pontuar cada um dos itens que a gente já trabalhou. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente trabalhou primeiro o panorama histórico e aí fizemos dois marcos históricos importantes. A constitucionalismo liberal, que dá origem aos nossos princípios tradicionais de direito contratual, a autonomia, consensualismo, relatividade contratual, vinculatividade contratual, né? Ou pacta sunt servanda, para quem gosta mais desse nome mais popular. Segundo momento histórico importante para entender o direito contratual com as suas atuais feições. A segunda metade do século XX, em que a gente tem a influência do chamado constitucionalismo social. E aí o surgimento de novos princípios setoriais, função social do contrato, boa-fé objetiva e o princípio da justiça contratual, ou, para parte da doutrina, com outra denominação, equilíbrio contratual ou comutatividade. Né? Esse terceiro princípio tem várias denominações, porque esse é, infelizmente, o único que está implícito, mas o que mais sente-se a influência. Depois a gente falou das três funções que os princípios contratuais, os princípios de direito contratual vão realizar, os princípios jurídicos realizam. Né? Função hermenêutica, de interpretação e integração, recurso de interpretação e integração de norma. Função positiva, na criação de novos direitos e deveres, e aí ressaltamos aí a questão das obrigações laterais, deveres anexos, a questão da autonomia dessas obrigações pré- e pós-contratuais em relação à execução efetiva do contrato e até a figura nova do descumprimento positivo do contrato. Depois a gente falou da função negativa ou de criação de novos controles de conduta, que não controle de conduta é ilegal, e aí ressalta aí a ideia de controle de conduta contraditória ou incoerente nos institutos do venire e contrafacto próprio, supresso, surrexo, tucoque. Depois a gente falou dos institutos de revisão e resolução contratual para entender a importância de entender o equilíbrio contratual ou justiça contratual. Né? A gente falou a teoria da imprevisão e o primo mais novo, teoria da base objetiva do negócio. Depois falamos da exceção de contrato não cumprido e seus três formatos. A exceção de contrato não cumprido comum, a exceção de inseguridade, que é meio que cautelar, né, prévia ao pagamento, e a exceção de contrato mal cumprido, quando o risco, fundado receio, é de inadimplemento meramente parcial, mas substancial, que justifica também a alegação da exceção. Falamos da aplicação no 473, parágrafo único, a possibilidade de prorrogar o contrato em razão de um fato imprevisto que me alterou a expectativa de continuidade do contrato, então é meio que uma teoria da imprevisão invertida, porque nela um fato imprevisto, extraordinário, em vez de permitir a extinção antecipada do contrato, vai permitir o pedido de prorrogação do contrato. Né? A gente viu que nos contratos agrários, isso inclusive é norma antiga, lá no 95 do Estatuto da Terra. Depois falamos do caso específico da ação revisional locatícia, que vale tanto para locador quanto para locatário, para pedir revisão do valor do aluguel, que depois de 3 anos de relação negocial, fica muito além ou muito aquém do valor de referência do mercado. Na sequência, aí sim entramos em contratos em espécie, nos contratos aquisitivos, começando com compra e venda, que é o contrato que começa no Código Civil, lá no 481, e é o contrato talvez mais importante, mais rotineiro da gente. Né? A gente começou falando do regime jurídico do contrato de compra e venda, e vimos que, embora o Código Civil trate dele no 481 ao 532, que cotidianamente a gente vê o impacto de uma outra lei, o CDC. O CDC é uma legislação muito importante, porque ele vai atuar, e a gente viu as teorias de utilização do CDC, quando houver a figura do consumidor e fornecedor, consumidor como destinatário final, fornecedor com habitualidade e conhecimento técnico em regra. Porque tem uma outra teoria que o STJ adota em várias decisões, os tribunais vêm seguindo, a chamada teoria finalista mitigada, que amplia a aplicação do CDC até para relações empresariais,
né? Desde que reconhecido efetiva vulnerabilidade de uma das partes do contrato. Depois a gente falou do conceito das partes do contrato de compra e venda, comprador de um lado, vendedor do outro, e o objeto principal. Aí vimos a entrega do preço por parte do comprador, a entrega do bem por parte do vendedor. Só para a gente lembrar, o preço não é qualquer preço, né? Tem requisitos para que o preço seja legítimo, tem que ser certo, atual e justo. E a gente viu mesmo preço muito alto ou preço muito baixo, pode estar irregular, né? E o bem, a questão do bem ser disponível e ser bem dentro do comércio. Aí vimos algumas exceções em que não pode ser objeto de compra e venda. Dentre elas, a gente viu o problema aí do bem incorpóreo, a discussão doutrinária se, na verdade, não é objeto de compra e venda, e sim de cessão de direito. Na sequência, a gente falou da natureza jurídica de contrato de compra e venda, não vou detalhar, porque já teve em aulas anteriores, aí são várias classificações, né? Compra e venda, como é que ele se classifica. Depois falamos da obrigação das partes, também não vou detalhar, lembrando das principais, entrega de preço do objeto, as acessórias quanto a arcar com risco e custos da operação de compra e venda, e inclusive aí as obrigações de garantias legais implícitas, garantias contra evicção e vice-redivitório, que em regra implícita, não precisa nem estar expresso no contrato para existir, elas podem se afastar em momentos excepcionais, né? Depois a gente falou das situações de invalidade e restrição, lembrando de 3 movimentos que a gente tem que lembrar, de recordar, quando fala em invalidade, compra e venda. Primeiro, a questão dos princípios, o impacto principalmente dos novos princípios, criando novos deveres, novos controles sobre a relação negocial de compra e venda. Segundo, que os requisitos e pressupostos gerais de validade para negócio jurídico também aplicam-se a compra e venda. E a gente viu lá os pressupostos lá do 104, né? Capacidade e legitimidade das partes, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, se aplicam ao compra e venda, como se aplica a qualquer contrato. E os defeitos do negócio jurídico também não podem estar presentes na compra e venda, como também não podem estar em nenhum contrato, né? Além dessa situação geral, então, primeiro, lembrar dos controles dos princípios novos. Segundo, dos requisitos gerais de validade. Terceiro, os requisitos de validade específicos que a gente viu aí, muitos deles ligados ao direito de família, né, os impedimentos aí das relações de herança, de proteção da legítima, de compra e venda sem outorga da esposa e quando é que vai existir, da possibilidade de compra e venda entre cônjuges, quando é que pode, quando é que não pode, e situações de impedimentos lá do 497, porque há conflito de interesse, e do autocontrato, que em regra inválido, tem exceção, tem situação que é válida, a gente vai rever isso no contrato estimatório. Vamos lá? Seguindo aí na nossa revisão geral, o que a gente já trabalhou? A gente começou a entrar nas cláusulas especiais ou pactos adjetos, ou seja, formas diferentes, um pouco diferentes de alterar a dinâmica do contrato de compra e venda, que dependem de expressa convenção das partes, mas que encontram regulamentação na lei, em especial no Código Civil. Então a gente começou falando de qual? Primeiro, compra e venda de coisa alheia. Pode? Em regra, não. Em regra, quem não tem legitimidade para vender uma coisa porque não lhe pertence, nem é representante, então não tem legitimidade alguma para vender a coisa efetivamente alheia, é uma situação de nulidade. É uma situação que vai gerar, inclusive, para o adquirente, o risco, o problema da evicção, né? Porque configura a venda a non domino, a venda que é inválida de quem não tem legitimidade e não tem possibilidade de ter legitimidade, com exceção, e aí a venda de coisa alheia pode ser válida, quando configurar o que a gente chama de venda sob encomenda. E aí a leitura do 1268, parágrafo 1º, para entender essa figura aí. Segundo, venda de coisa litigiosa. Eu posso comprar uma coisa que está em litígio, que ainda não está decidido? Pode. 108, 110 CPC, lembrar. Qual o problema que a gente vai ter? O comprador assume risco, o risco de perder o processo, perder o objeto, e não poder reclamar da evicção, 457 do Código Civil. Terceiro, venda de coisa futura. Pode comprar coisa futura? Pode. É venda que pertence aos contratos aleatórios, contratos de risco. E aí atenção ao dispositivo que vai trabalhar com isso. 106, 458 ao 461 e o 483 vai nos ajudar a entender como é que funciona. Venda de coisa futura é venda de risco. O risco pode ser de 2 níveis. Venda empty res esperati. É a venda de
coisa esperada, o risco assumido é qualidade e quantidade. Empty pay, venda de esperança, coisa que é assumir o risco da própria inexistência. E esse risco assumido é absoluto? Não. Lembra de 461. O risco nunca é absoluto. Se houver perda da coisa, inexistência da coisa por culpa do vendedor, haverá inadimplemento configurado. Então, o risco da inexistência natural da coisa. Ok? Vamos lá? Seguindo, quarto tipo de cláusula especial ou forma de convencionar diferente. Venda para amostra do protótipo, está previsto lá no 484. Lembrar da regra da similitude do produto definitivo com a amostra. Ok? Sujeita à prova ou a contento. Quinta cláusula especial. Ela é regulada no 509 ao 512. Qual é a diferença? Aí, você tem aí uma experimentação da substância, parte, um pedaço, uma prova do produto final. Então, você vai lá comprar licor numa casinha que vende licor, ou vinho numa casa que vende vinho, faz uma provinha. É a venda sujeita à prova. Ou a contento, é aquela por experiência. Então, aquele eletrodoméstico, televisor, aquele produto para exercício físico, né, do 1406, da Polishop, ou o carro que você experimenta com test drive de algum período de tempo, 30, 60, 90 dias. Às vezes tem até produto que o vendedor garante tanto produto que fala que pode ficar durante um ano. Se não gostar, te devolve o preço. É a venda a contento, que tem um prazo de experimentação. O que a gente tem que lembrar dela? A questão da inércia, esgotado o prazo, já se aperfeiçoou o contrato? Se for relação regida pelo Código Civil, cuidado, a regrinha do Código Civil CDC. Se for regida pelo Código Civil, sim, por causa do 111 e do 432. Né? A inércia e silêncio da parte pode ser entendido como aceitação, anuência. Cuidado quando for relação de consumo, que aí é regra especial. 39º, 39º e o parágrafo único 39 deixam claro. Nesse caso, não. Relação de consumo, só declaração expressa importa em anuência, em aceitação. Vamos lá, o que mais que a gente tem para regrinha especial da venda sujeita à prova a contento? A questão da responsabilidade prometida de comprador. Durante o prazo de experiência, ele é responsável se houver deterioração, destruição do objeto que lhe foi dado para a experiência por culpa dele. Essa, fácil. Mas, além disso, o 511 diz que a responsabilidade dele é a mesma do comodatário. Quem é o comodatário? Aquele que pegou uma coisa emprestada infungível. E aí a regra que se aplica aí é o 583, que diz que se houver um caso fortuito ou força maior que dá origem ao risco de destruição do bem, caiu um raio em cima da casa do sujeito, está pegando fogo a casa por causa do raio que caiu na casa dele. E esse sujeito que está com a coisa emprestada, que é infungível ou com o prazo de experimentação, prefere salvar coisa própria em vez da alheia que está nesse prazo de experimentação. Ele assume o dever de reparar. Então ele tem responsabilidade mesmo em caso de risco, de fortuito. Seguindo, vamos lá? Responsabilidade aí, já foi. Vamos para a sexta cláusula, a de compra-venda de imóvel. Compra e venda de imóvel pode ser ad corpus ou ad mensura. A ad corpus é aquela em que a medida é mais ou menos, é meramente enunciativa. Então é mais ou menos tantos metros quadrados, mais ou menos tantos acres ou hectares. Né? Ou quando a compra e venda foi do imóvel por nome público. Então, a Fazenda Boa Esperança, então não disse a medida. Não tem declaração de medida no contrato, não há o que se reclamar. Também não tem direito de reclamar. O que a gente observou? Não está na lei, né? Não é a exceção da ad corpus, que é descrita na lei, no parágrafo 3º do 500, mas também a jurisprudência entende que não tem direito de reclamar da diferença de medida quando foi compra e venda em asta pública. Por quê? Porque não é compra, é execução. Ou quando é compra e venda de posse, não de propriedade imóvel. Por quê? Posse é um direito precário, e aí assume o risco. Tá? Mas o mais comum, o ordinário, quando a gente compra imóvel, é que seja ad mensura, ou seja, tem medida definida lá na escritura pública, numa promessa de venda, no contrato que a gente faz da compra de imóvel. Né? Nesse caso, se houver diferença entre a medida declarada no contrato, na escritura, e a lá do registro de imóvel, a lá do momento de transferência de propriedade definitiva, que se dá com o registro, aí a gente vai ter um problema que pode gerar, tanto para o comprador quanto para o vendedor, alguns direitos.
E aí vamos entender quando é que vai gerar direito. Primeira regra que a gente tem que entender. Parágrafo 1º do 500. Não é qualquer diferença de medida que vai gerar direito a reclamar. Só quando ultrapassar 1/20, ou seja, para simplificar em percentual, 5% do tamanho total do imóvel. Tem exceção? Tem exceção. Parágrafo 1º do 500 fala o seguinte: a não ser que se comprove, que o comprador prove, que essa diferença, embora menor que 5%, ele não faria o contrato se soubesse dessa diferença. Ou seja, ele tem que provar a essencialidade, a substancialidade dessa medida, mesmo que menor a 5%. Se o comprador for prejudicado, qual é o direito que ele vai ter? Ação ex-empto. Por definição, lá no caput do 500, ele tem que tentar a ação ex-empto. O que é essa ação? É a ação pela qual ele pede complementação do tamanho do terreno. Se não for possível isso, aí cabe as alternativas, a sua escolha do comprador, das duas outras ações possíveis. Redibitória, extinguindo o contrato, pedindo dinheiro de volta atualizado, ou estimatória, pedindo meramente abatimento do preço. Se for o vendedor prejudicado, como é que isso pode acontecer? O vendedor, ele tem que provar, justificar por que não sabia o tamanho do terreno. Isso pode acontecer sim, tá? Então, aí o parágrafo 2º do 500 coloca esse requisito extra, ele tem que provar justificativa porque não sabia o tamanho do terreno, e aí ele vende um terreno que na escritura tem tamanho menor do que o efetivamente registrado. Então ele vendeu lá uma fazenda que na escritura conta com 500 hectares, no registro ele percebe que o tamanho da fazenda é muito maior, de 700 hectares. Nesse caso ele também tem ação. Qual é a ação cabível? Ele pede a complementação do valor ou, alternativamente, a restituição da faixa de terreno maior do que a que ele definiu como de venda. Ok? Então, são duas alternativas. Aí não tem ação obrigatória, como é o caso do comprador que tem que tentar exempto. São duas alternativas. E aí, nesse caso, a escolha também não é do vendedor, é do comprador. Ok? Todas estas ações, em razão da diferença de medida da venda ad mensura de imóvel, tem prazo. Qual é o prazo? 501 do Código Civil. Prazo decadencial de 1 ano, a contar de que momento? Do registro. Data de registro é a data do momento que a gente percebe a diferença de tamanho. Este é o momento que começa a contar o prazo de 1 ano para entrar com as ações. Só que o 501 reconhece uma situação que pode acontecer. Imagina que houve o registro, eu como comprador percebi a diferença de terreno, mas o meu vendedor está criando uma mora obstativa, ele não me entrega o imóvel. Ele está criando dificuldade e eu não consigo verificar o imóvel. Imagina que o vendedor, ele depois do registro ainda não fez a mudança dos bens dele, dos bens móveis que estão dentro do imóvel. Então ele está criando um problema, está criando uma dificuldade para eu realmente analisar o imóvel. E aí que o código fala, aí ele afasta a regra geral de que o prazo de 1 ano começa a contar do registro e dá uma colher de chá. Aí ele passa a considerar que o prazo de 1 ano começa a contar só do momento da efetiva emissão na posse. Ok? Vamos lá. Vamos junto. Sétima cláusula especial. Compra e venda de coisas em conjunto. Regrinha do 503. Qual é a regrinha geral do 503? O defeito de um item não permite a reclamação do conjunto dos itens. Eu só posso reclamar do item defeituoso. Quais são as exceções que a jurisprudência e a doutrina reconhecem? Quando for venda de coleção, venda de conjunto ordenado. Os dois casos remetem à mesma ideia. O único item que está defeituoso desvaloriza ou mesmo inviabiliza qualquer aproveitamento dos itens restantes. Por esta razão, por exceção, o defeito de apenas um item, nesses casos especiais, permite a reclamação do contrato total. Vamos lá. Venda em condomínio. 504, Código Civil. 504 estabelece que, no caso de venda de condomínio comum, não confundir com condomínio edilício, nem com condomínio em lote, que são regras próprias. Condomínio comum é aquele traduzido no 1314 a 1330. Então, não confunde. Tem nada a ver com condomínio de prédio, que é outra regra. Ok? Então, condomínio comum é quando a gente tem um imóvel que tem propriedade comum de mais de uma pessoa. Então, cada um tem um direito a, como se fosse sócio, a um quinhão da propriedade comum. Não tem faixa de terreno dividida, às vezes o terreno é até indivisível, mas a gente tem proporção de direitos sobre o mesmo bem.
Neste caso, se um dos condôminos resolver vender a percentual, a parte da sociedade daquele terreno que lhe cabe, ele tem que dar preferência aos condôminos. E dentre os condôminos terá maior preferência aquele que fez mais benfeitorias. E dentro daqueles que fizeram benfeitorias, aquele que tiver maior percentual, quinhão maior, porcentagem maior de sociedade daquele bem. Ok? A situação de condomínio edilício tem uma preferência também. É a preferência não do prédio. Se eu resolver vender meu apartamento, eu não tenho que dar preferência a ninguém aqui do prédio. Então a regra é outra. Mas existe uma regra específica para vaga de garagem. E aí cuidado com essa situação específica. Um 331 vai tratar dela no parágrafo 1º. E um 338 Código Civil também é referência. Questão da vaga de garagem. 320, enunciado 320 da Jornada de Direito Civil. E a Lei 12.607 de 2012. O que vai determinar na vaga de garagem? Quiser vender vaga de garagem ou alugar vaga de garagem, tem que dar preferência aos condôminos do prédio a qualquer terceiro estranho, e só posso vender para terceiro estranho ou condomínio se tiver no estatuto autorização para isso, ok? Isso é um caso especial para condomínio de prédio, é só a vaga de garagem. Então, essa preferência do 504 é para o condomínio comum, ok? Vamos lá. Nona situação, nona cláusula especial. Venda de contrato em retrovenda. Compra e venda com retrovenda, 505 ao 508, é só para compra e venda de imóveis. Tem prazo máximo definido na lei de 3 anos, mas as partes podem convencionar prazo menor, tá? Como é que é estabelecido? Vendo o imóvel, vendi a casa para você, peguei o dinheiro, mas pré-defini no prazo de até, não terá que ser necessariamente 3 anos, mas até 3 anos, eu tenho direito potestativo, ou seja, você não pode escolher se quer ou não vender. Definido o prazo, eu volto lá contigo e você terá que me revender esse mesmo imóvel pelo valor da compra lá do passado, com a mera atualização. E a única coisa que você pode acrescentar, além de atualização, correção monetária, juros, são as despesas e eventuais benfeitorias necessárias e úteis que você fez. Ok? Tirando isso, o valor então está pré-ajustado, é só atualizado. Ok? É direito potestativo, então, pode ser transmitido para herdeiro, pode ser transmitido, inclusive, vendido para terceiros. O direito de retrovenda pode ser vendido para terceiro. Se registrado, 167, inciso 1º, número 29 da LRP, eu posso, inclusive, opor o meu direito de retrovenda a um terceiro que tenha adquirido o bem contigo. Ok? 10º caso, direito de preferência, também chamado de direito de prelação ou direito de preempção. E aí, cuidado que a gente já saiu da caneta azul, vamos para a caneta preta lá no quadro. Isso é matéria nova, não tinha sido falado até então. Vamos lá. Direito de preferência, tratado do 513 ao 520 do Código Civil. Não tem restrição, pode ser bem móvel ou imóvel. Cuidado para não confundir com a retrovenda. O direito de preferência, ele pode ser bem móvel ou imóvel. Retrovenda só imóvel. Tenho que igualar a melhor oferta que terceiro, em preço e condição. A leitura do 515 nos informa isso. Então não tem preço pré-ajustado. É o preço de mercado. Se um terceiro oferecer mais, é ele que vai levar. A preferência não me dá exclusividade. Claro isso? Ok. É intransmissível. Retrovenda eu posso transmitir para o herdeiro ou para terceiros. É intransmitível. Preferência é personalíssimo. É direito personalíssimo, só vale para aquele que fez o contrato. Se registrado, pode ter eficácia real. E aí também 129, 5º e 167, 129. Permitindo aí eu excutir, eu adjudicar, se você vendeu para terceiro sem me dar a notificação premonitória, sem me dar a permissão de exercer a preferência, eu posso depositar em juízo o valor que o terceiro colocou e tirar do terceiro esse bem, ok? Móvel ou imóvel. Vamos lá. Preferência tem, na verdade, na lei brasileira, 2 tipos. O convencional, que é o nosso caso do contrato de compra e venda. Ele é convencional porque depende de convenção expressa para existir. E existe outro tipo de preferência, ou prelação, que é a preferência legal, que também aparece em outros contratos, exemplo, contrato de locação, regulado lá no 27 ao 34 da lei de inquilinato, 245 de 91. Qual a diferença da preferência legal para convencional se ela aparece em contratos? Né?
Na compra e venda é o modelo convencional, tem que estar expresso no contrato, tem que prever. Na locação imobiliária eu não preciso prever, a lei me impõe a preferência para o locatário, a lei presume, não precisa estar expresso no contrato para valer a preferência. Essa é a única diferença. O funcionamento é igualzinho, ou seja, como é que vai funcionar? Ocorreu no momento que aquele que me comprou, ou no caso a locação, o locador, resolveu vender o bem. Quando ele resolveu vender o bem, ele tem que fazer uma notificação premonitória para que eu possa exercer minha preferência. No caso nosso da compra e venda, o prazo definido em lei para que eu exerça a minha preferência é de 180 dias. Ok? Se tratando de bem móvel ou 2 anos em se tratando de bem imóvel. Ok? É o prazo máximo de validade da cláusula. É regra do 513, parágrafo único. Então, a cláusula de preferência da compra e venda tem um prazo máximo de 180 dias móvel ou 2 anos imóvel. É quanto vale a cláusula. Feita a notificação premonitória, qual é o prazo que eu vou ter para pedir essa minha preferência? Também aí definido em lei. Aí é outro artigo, 516. Ele vai dizer o seguinte: se tratando de bem imóvel, você tem 3 dias para dizer eu tenho a preferência para a relação. Tem que dizer, olha, eu quero comprar. 3 dias, bem imóvel. E se tratando de bem imóvel, 60 dias. Então vamos lá. Prazo 503, parágrafo único, é o prazo máximo de validade da cláusula. O prazo 516 é o prazo a partir da notificação premonitória que eu tenho que manifestar o meu desejo de fazer o meu exercício de direito de preferência. Entenderam a diferença? Fechou. Vamos lá. Dentro aí da questão da preferência, tem o 519, a questão lá do direito de retrocessão, quando se trata de desapropriação de imóvel pelo poder público, e esse retrocessão, lembrar que não se confunde com predestinação. 11ª cláusula especial, reserva de domínio, regulada pelo 521 ao 528. É a situação da compra e venda, só vale para bem móvel, não vale para bem imóvel, compra e venda a prazo parcelada, em que o vendedor vendeu para você um bem móvel, permitiu que você pague em parcelas, mas assumiu uma garantia do seu adquirimento sobre o próprio bem. Ou seja, você está pagando as parcelas. Ele se reservou no domínio, daí o nome reserva de domínio. Ele tem um domínio do bem, embora tenha te passado a posse direta e até o risco sobre a perda do bem. Domínio útil, que a gente chama. Mas o domínio direto, o domínio sobre o bem, ainda permanece com ele. Ou seja, você está pagando lá as parcelas. Se você inadimplir, ele vai retomar o bem. Ele vai assumir de volta o domínio do bem. Ok? Essa é a ideia da reserva de domínio. Então, é muito parecido com a alienação fiduciária que a gente vai ver mais adiante. Só que a alienação fiduciária tem um diferencial. Ela é trilateral. A compra e venda com reserva de domínio é só para bem móvel. A alienação fiduciária é bem móvel e imóvel. A compra e venda com reserva de domínio é relação comprador-vendedor direta, bilateral. A alienação fiduciária trilateral. Por quê? Temos o comprador, temos o vendedor e tem a instituição financeira que está te financiando. E é ela que vai assumir esse domínio aí, a garantia sobre a execução do bem. Vamos lá seguir? Bom, então o que a gente vai ter na compra e venda com reserva de domínio? A ideia é de que o vendedor está te facilitando comprar em parcelas, a prazo, mas assumindo que, se você inadimplir, ele vai executar o bem, ele vai retomar o bem móvel. Para isso, no entanto, não basta um mero inadimplimento seu. Ele exige que, primeiro, ele tenha feito a devida constituição em mora de você, comprador, como devedor. O que é isso? Ele tem que te notificar para constituir em você em mora. Essa notificação, em regra, tem que ser pessoal. Atenção à leitura do 525 do Código Civil. E a gente vai usar em paralelo até a questão da alienação fiduciária, para esse nosso caso aqui, as súmulas 72 e 245 do STJ. A notificação tem que ser preferencialmente pessoal. E aí, e se acontecer de quem recebe é o porteiro? Atenção à mudança aí do CPC. 248, parágrafo 4º e 252, parágrafo único do CPC, reconhecem que se o porteiro recebeu, valeu a notificação para constituir em mora. Há uma questão, no entanto, ainda duvidosa, se quem recebeu, porque o CPC não fala disso,
foi alguém que trabalha na tua casa, né? O secretário lá, empregado doméstico, mordomo, depende do que você tem aí em casa, tem até governanta, né? Vai lá que você mora numa mansão, tem mordomo, governanta, aquela coisa toda, novela mexicana. E aí, quem recebeu não foi porteiro do prédio, que é o que trata o CPC expressamente. Não foi você pessoalmente quem recebeu a Constituição e mora. Nesse caso, valeu? O STJ tem jurisprudência em favor disso sim. Mas isso ainda é tema polêmico, o CPC resolveu a questão só do porteiro do prédio, ok? Então, constituído em mora, de preferência notificação realmente pessoal do devedor. Aí esse devedor já de imediato perde o bem? Não, é possível que ele tenha o direito à purgação da mora. O que é a purgação da mora? 401 do Código Civil. É quando ele paga o atrasado devidamente atualizado. E aí a doutrina é polêmico isso, mas ela tem entendido o seguinte: se eu já tiver pago do preço total pelo menos 40% do valor, é a súmula 284 do STJ, eu tenho direito de purgar a mora pagando apenas o que eu deixei de pagar, mais juros, cláusula penal moratória, mais multa, mais atualização, mas só das vencidas. Se não tiver essa condição, ter 40% do preço já integralizado, e aí eu não posso purgar a mora só pagando as vencidas, o 525 vale no seu sentido expresso. Eu tenho que pagar vencidas e vincendas para purgar a mora. Ok? Se eu não conseguir fazer a purgação da mora, fui devidamente constituído em mora, não fiz a purgação da mora, o comprador, que tem a reserva de domínio, vai pegar o bem de volta e me devolver o valor que eu já tinha pago, descontado aí a depreciação do uso do bem, o custo do processamento, juros, multa, ou seja, muito certamente ele vai devolver quase nada para você, ok? Ele não pode devolver zero por causa do 52 do CDC, mas ele vai devolver quase nada para esse promitente comprador, para esse comprador que teve essa situação. Vamos seguir? 528 é interessante ler também aí nessa cláusula de reserva de domínio. O 528 expressa referência à ideia de que se tiver intermediação do banco, a gente não é reserva de domínio, aí a gente vai ver que é, na verdade, outro contrato de alienação fiduciária. Venda sobre documentos. Vamos lá? 12ª cláusula especial. Se eu não perdi a conta, é a 12ª. Compra e venda sobre documentos. Ela é muito comum na compra e venda em transporte internacional, na compra e venda internacional e que normalmente, inclusive, está regida, a gente lembra que a gente falou isso em aulas anteriores, pelas Incoterms, International Conventional Terms, ou seja, os termos internacionais de convenção de compra e venda. Né? A gente falou aí das cláusulas mais comuns, a venda FOB, Free On Board, e a venda CIF, né? Que agora não me lembro, Currency, Insurance and Safety, ou frete. Enfim, são siglas que dizem respeito à ideia de que a gente tem aí uma compra e venda em que tem o vendedor, um atravessador, um transportador, que muitas vezes está ainda com outra pessoa envolvida, uma outra pessoa jurídica, é o segurador, e o comprador do outro lado da história. Nesse caso, é muito comum a venda sobre documentos. Como é que ela funciona? A venda sobre documentos é diferente, o grande diferencial dela para a venda comum é que a entrega do objeto a tradição do objeto é feita de maneira ficta. Então a gente afasta aquela regrinha do 490 que define que a responsabilidade, o risco, os custos do vendedor ficam até a entrega, a tradição efetiva do objeto. Por quê? Porque aqui a entrega ficta se aperfeiçoa, a tradição ficta se aperfeiçoa com a entrega de um documento, uma warrant comercial, um BL, um Bill of Landing comercial, ou seja, um documento, um título que representa o recebimento, muitas vezes pelo intermediário, da carga do objeto, em que o comprador, a partir daquele momento, já se isentou de responsabilidade, já se isentou dos custos. Ok? O que mais que a gente tem importante aí para trabalhar da venda sobre documento? Bom, além dessa questão da entrega ficta, que é definida no 530, que afasta, portanto, a regra geral do 490 e 492 do Código Civil, a gente tem a questão da possibilidade de ter um seguro, em que a regra do Código Civil 531
presume ser responsabilidade do comprador, né? Mas, de novo, lembra das Incoterms, isso pode se convencionar de modo diverso pelas partes. Pode ser que o transportador e o segurador sejam responsabilidade do vendedor, ok? Não é o mais comum, é o comprador normalmente que assume essa responsabilidade, mas pode ser transmitido. A lei apenas cria uma presunção que o seguro, se houver seguro, a responsabilidade é do comprador. Por último, regra do 532. Pode ser que o recebimento com entrega de documento não seja do intermediário, transportador. Pode se dar por uma instituição financeira. Também aí, a entrega do documento, essa entrega ficta, exime já o vendedor de responsabilidade por custos e riscos do objeto. Ok? 13ª cláusula especial, convenção especial, pacto do melhor comprador. Essa não tem no Código Civil atual, infelizmente. O legislador do atual Código esqueceu desse tipo de contrato de compra e venda e, infelizmente, a única regulamentação que a gente tem, que a gente pode usar como base para entender essa relação, é do Código Civil antigo. Então vamos lá. 1158 ao 1162 do Código Civil de 16 vai tratar desse tipo de convenção e ela falava apenas da compra e venda de imóveis. Ironicamente, ainda existe na prática, é muito comum esse pacto melhor comprador. É muito comum, e vou dizer onde, na compra e venda em leilão virtual, em compras virtuais. Vocês já fizeram isso? Não sei se já fizeram. eBay, Mercado Livre, permitem a possibilidade do sujeito lançar um objeto dele, às vezes é item de colecionador, às vezes é um item que ele quer vender, mas ele não quer fixar um preço, quer estabelecer um preço de leilão, ele só estabelece um preço mínimo, e bota lá no leilão virtual um prazo de tempo, 30, 60, 90 dias, até um ano, para que as pessoas façam lances. Durante esse prazo vai tendo lances. O maior lance, fechado o prazo, é o que arremata e fica com o bem. É a ideia do pacto melhor comprador. Então o sujeito faz a venda do bem de forma aberta, por oferta pública, define um prazo, fechado o prazo, atingido pelo menos o preço mínimo, o maior lance é que arremata, é que leva. Então é o chamado pacto melhor comprador. É a ideia de que a gente vai ter aí uma condição que fica suspensiva, ou seja, o contrato só fecha terminado o prazo, definindo-se aí quem é o maior oferta. Então, eu fazer a oferta não me garante a compra ainda, eu ainda tenho meramente uma expectativa, porque durante o prazo pode ter melhor oferta. Ok? Vamos lá. 14ª, o pacto comissório ou a cláusula de resolução expressa. É a cláusula de resolução que a gente vê lá no 474, 475 do Código Civil, que a gente viu que também é base para exceção de contrato não cumprido, né? Só que nesse caso que a gente está falando é numa situação de contrato de compra e venda, é muito comum também nas vendas digitais, nas vendas em que eu faço uma oferta querendo comprar uma coisa também de novo. Exemplo que eu vou ver para vocês lembrarem do dia a dia, muito comum. Fiz uma reserva de um livro no estante virtual, fiz uma reserva de um objeto no Mercado Livre ou no eBay, querendo comprar. Essa compra faz com que o objeto saia da possibilidade pública de compra de outros, não é isso? Mas já está fechada a venda? Ainda não. Por quê? Tem que haver a confirmação do pagamento. E se não houver a confirmação do pagamento, que é a minha parte, lembra? O comprador tem que pagar o preço. Se não houver esse pagamento, aí vai extinguir a relação negocial. E aí esse objeto volta a ficar disponível para oferta pública. Muito comum, então, nessas compras virtuais. Mercado Livre, estante virtual, eBay. Fiz a compra virtual, mas não adimplir com a minha parte. Pacto comissório vai incidir, ou seja, a cláusula resolutiva expressa. Não tendo adimplido com a minha parte que vinha antes, que era pagar o preço, não confirmado o preço, o objeto deixa de estar comprometido, né, específico para mim, volta à venda pública. Ok? Vamos lá? 15ª cláusula especial. Olha, atenção que essa não tem lá no nosso roteiro de aula. É novidade, novidade, novidade. Vamos lá. Atualizar o nosso curso. O chamado Pacto Marciano. Inclusive, atividade extra. Verificar se esse Pacto Marciano existe, está valendo ou não está valendo. Por quê? Altamente polêmico, tá? Pacto Marciano, ele foi proposto na enunciado 626 da Jornada de Direito Civil. Ele meio que contraria uma regra jurídica expressa no 1365.
e de forma semelhante no 428 do Código Civil. Então o Código Civil, na verdade, na regra, é que não pode fazer o pacto marciano. Mas entendeu-se que esse pacto marciano seria permitido, por exceção, em contrato de compra e venda, que se notaria que as partes efetivamente negociaram o pacto marciano e ele é um contrato efetivamente paritário, então as partes estão em igualdade, né? Então aquela relação de compra e venda entre empresários, eles negociaram o pacto marciano e aí vale. O que é o pacto marciano? É semelhante ao pacto comissório, por isso que eu coloquei logo depois do pacto comissório. O que vai acontecer? Estou pagando em parcelas lá a máquina nova para minha indústria, para a gente pensar no contrato paritário, ok? Não é relação de consumo, muitas vezes é paritário. E aí eu estou pagando em parcelas, e aí convencionamos o pacto marciano. E o pacto marciano me permite o seguinte: se eu inadimplir com as parcelas de pagamento, aquele vendedor que me vendeu o insumo teria direito a acionar o pacto marciano, permitindo, portanto, retomar essa máquina para ele de forma direta, fazer o que a gente chama de adjudicação direta do bem dado em garantia, o que, em regra, é proibido, vou repetir, é proibido na lei pelo 1365 do Código Civil. Ok? Mas o enunciado 626 de jornada inova, reconhecendo aí uma possibilidade de exceção. Show de bola? Vamos lá? Tem mais? Tem mais? Noite longa. Essa aula é só de madrugada. Quando as crianças estão dormindo é que eu posso fazer essa aula. Então, madrugada viva. Vamos lá. 16ª condição especial de compra e venda. Essa, na verdade, é um contrato prévio à venda, a chamada promessa de venda. E ela é muito notoriamente aplicada, é muito cotidianamente aplicada à compra e venda de imóvel, em que quando a gente compra um imóvel que ainda está em loteamento ou está em construção, imóvel na planta, a gente assina geralmente um contrato particular, ainda não a escritura pública, um contrato particular de promessa ou compromisso ou venda na planta de imóvel que ainda vai se dar. Então, efetivamente, aí a gente até reconhece que aplica aí as regrinhas de compra e venda de coisa futura também. Então, a gente lembra aquela regrinha de compra e venda de coisa futura, porque esse caso é de compra e venda de coisa futura com um plus a mais. Qual é o plus a mais? Como se trata de imóvel, a gente tem aquele requisito que a gente já falou da formalidade. Qual é a formalidade? Tem que ser para a escritura pública em regra. Lembra a regra do 108? A não ser no caso de imóvel cujo valor é inferior a 30 salários mínimos, escritura pública é necessária da essência da compra e venda de imóvel. Mais que isso, além da escritura pública, e aí mesmo inferior a 30 salários mínimos, toda a compra e venda de imóvel tem que ser registrado no cartório, no RGI, para transferir a propriedade. E aí vem um probleminha. A promessa de venda de imóvel, portanto, ela vai se dar quando o imóvel ainda em construção, ainda em loteamento, não recebeu o habite, não está licenciado. Então, não tem a possibilidade da gente formalizar a escritura pública. O cartório vai exigir esse registro lá da prefeitura. Essa definição, essa formalidade da prefeitura. E aí o que vai acontecer? Como ele não está licenciado, como ele não está ainda passível de fazer a escritura pública, a gente faz mera promessa de venda do imóvel, que é uma coisa futura, que ainda está construindo, que ainda está na planta, do loteamento, que ainda vai se licenciar, que vai se resolver, se formalizar lá na municipalidade. E aí o que vai acontecer nesse caso? A promessa de venda de imóvel é um contrato particular que tem como único compromisso fazer o contrato definitivo no futuro. Não é isso? A obrigação de fazer o contrato definitivo no futuro. Antigamente, esse compromisso, se o promitente vendedor não cumprisse, o promitente comprador, a única coisa que lhe restava era pedir uma reparação pelo inadimplemento contratual. Era a única coisa que sobrava para ele. E aí vinha o problema. Porque muitas vezes, comprar na planta o lote ou o prédio em construção é pagar preço mais barato porque você está assumindo o risco. O imóvel concluído tem um valor de mercado muito maior. E aí o promitente vendedor, muitas vezes, concluído o imóvel, impulsionada a venda dele, inclusive, alavancou essa venda, ele se capitalizou com o dinheiro que você deu na promessa do lado de venda, e aí ele concluiu o imóvel. Ele pega o imóvel já concluído e quer vender para terceiro com um valor muito maior que comprometeu contigo. Para ele é interessante. Então ele descumpre a promessa, vende para o terceiro por um preço maior,
porque o imóvel agora já está concluído. E mesmo pagando a reparação, ele sai com lucro, porque a reparação que ele vai te pagar é o teu valor pago, mais eventuais danos materiais, danos morais, que muitas vezes não chegam a cobrir o valor de mercado do prédio concluído. Então, ele ganha inadimplindo o compromisso que ele tinha contigo. Prevendo isso, o Código Civil universalizou, reconheceu a possibilidade de uma outra ação, que é, inclusive, a preferência daquele prometente comprador. Qual é? Em vez de pedir uma mera reparação pelo inadimplimento da promessa, ele pode pedir a ação de adjudicação compulsória. Atenção nas regras do CPC, para a gente compor o Código Civil com o CPC aí. 788, 876 ao 878 do CPC, junta eles com 462 ao 465 do Código Civil, mais 1417 e 1418 do Código Civil, para entender como é que vai funcionar essa ação de adjudicação compulsória. Ela tem alguns requisitos, quais sejam? Vamos lá, primeiro requisito, para que eu possa fazer a adjudicação compulsória, ou seja, forçar o promitente vendedor a me entregar uma execução forçada, venda forçada por sentença judicial da entrega do imóvel que tinha compromisso comigo. Primeiro requisito, ter os mesmos pressupostos do contrato definitivo no preliminar. Então, definição de parte, definição do lote ou do apartamento, definição do preço, condição de pagamento. Tudo tem que estar lá na promessa de venda, igualzinho que teria no definitivo. Qual é a única coisa que não é exigida? 462. A formalidade. Porque se a formalidade já fosse possível, eu não ia fazer a promessa, eu ia fazer a escritura pública, fazer a venda logo. Ok? 463. Não conter cláusula de arrependimento. Cláusula de arrependimento, vamos usar o nome técnico que a gente aprendeu lá em Teoria Geral dos Contratos. Não ter cláusula de arras penitenciárias 420. Então, não ter cláusula de arrependimento, que lhe permitiria ao vendedor desistir do contrato pagando só aquela multa. Esse requisito, no entanto, é contestado judicialmente quando se tratar de relação de consumo, por causa do 51, inciso 1º do CDC, por causa do 39 do CDC, que diz, olha, nenhuma cláusula que exclui responsabilidade do fornecedor de forma unilateral pode ser válida perante o consumidor. Então, a cláusula de arrependimento que permitiria ao fornecedor, vendedor, incorporador, extinguir o contrato pagando peramente a multa, pode judicialmente ser contestado com base no CDC, e aí, mesmo com essa cláusula, eu posso forçar a execução, a entrega do imóvel. Parágrafo único 463, esse que dá problema. Parágrafo único diz que tem que ter registro. E aí vem a questão, realmente tem que ter registro prévio para permitir a execução forçada, a entrega forçada do imóvel que o promitente vendedor me falhou e não me entregou? Aí a súmula 239 da STJ diz que não precisa ter registro prévio. Enunciado 30 da Jornada de Direito Civil diz que não precisa ter registro prévio. E aí vai uma confusão. Parágrafo único tem que ter registro. Súmula 239 da STJ literalmente diz que não tem que ter registro. Enunciado 30 da Jornada de Direito Civil diz que não tem que ter registro. Como é que funciona? Então vamos explicar, lembrar como é que funciona. Se eu estiver fazendo adjudicação compulsória, execução forçada, forçando a entrega do imóvel contra o promitente vendedor, ação de adjudicação contra o promitente vendedor, não tem que ter registro, ele está ciente, ele fez o contrato comigo. O problema vai se dar quando esse terceiro, quando esse promitente vendedor efetivou uma venda para um terceiro. Esse terceiro adquirente, ele não tinha como saber do compromisso prévio comigo. A não ser que essa promessa de venda eu levei a registro. Aí se deu eficácia real. Aí a adjudicação vai ser oponível com eficácia real. Ou seja, eu poderei promover a ação de adjudicação compulsória até mesmo perante o terceiro adquirente. Ok? Por isso que a gente tem, na verdade, uma coerência. 463, parágrafo único, a gente relaciona com 239 STJ, o enunciado 30 da Jornada de Direito Civil, para entender e traduzir da seguinte forma. Contra promitente vendedor, a adjudicação não exige registro prévio. Contra um terceiro adquirente, aí só é possível a adjudicação, execução forçada do imóvel, se tiver tido previamente o registro dessa promessa de venda. Aí a gente tem eficácia real, é a regrinha do 1417, 1418 do Código Civil e enunciado 435 da Jornada de Direito Civil. Fechou a ideia? Beleza? Vamos lá. 17ª
situação especial de compra e venda. Na verdade, aí a gente até foge um pouquinho do contrato de compra e venda. Vai falar de um outro contrato típico ou nominado do Código Civil, o contrato estimatório. Mas é que popularmente ele é também chamado de venda em consignação. E essa venda em consignação, tratada do 534 ao 537, é por muitos vistos como uma forma diferente de compra e venda. Como é que funciona ela? O consignante, que é o dono do bem, ele vai entregar um bem que obrigatoriamente tem que ser indivisível, regrinha do 534, né? Tem que ser indivisível, um bem ou um conjunto de itens que são indivisíveis, né? Para o consignatário vender para terceiro. Vai entregar em consignação, em depósito, em confiança. Estabelecerá um prazo para a venda e pré-ajustará o preço que ele quer. Dentro desse prazo, o consignatário ele terá exclusividade da venda desse bem. Então, mesmo que o consignante, que é o dono da coisa, encontre um comprador, ele não pode vender para esse comprador. Porque durante esse prazo que ele ajustou o consignatário, esse consignatário tem preferência, tem exclusividade da venda. Ok? Preço pré-ajustado, o consignatário, durante esse prazo, tem que achar alguém que compre. Obviamente, ele não vai vender pelo mesmo preço ajustado com o consignante, com o dono. Ele vai vender com preço a mais, que é onde ele vai arrumar a remuneração dele, onde é que ele ganha o dinheiro. Ok? Terminado o prazo, o consignatário tem duas opções, é a regrinha do 535. Devolve o bem integralmente, por isso que ele assume o risco como se fosse depositário, ou entrega o preço pré-ajustado. Essas são as suas únicas duas opções. Então, dá um exemplo concreto disso. Aquela coisa lá do antiquário. Imagina que eu achei um quadro aqui em casa de grande valor, né? E aí eu chego com um colega meu, que é o Bruno, que tem um antiquário e tem um local para vender, tem um conhecimento, tem pessoas que são colecionadoras, ele tem contatos, e eu falo o seguinte, olha, eu achei esse quadro, pesquisei na internet, eu quero uns 100 mil por esse quadro. Preço pré-ajustado, e falo para o Bruno, tem 90 dias. Passados os 90 dias, ele me entrega os 100 mil ou me entrega o quadro de volta. Não pode ser outra coisa. O bem é indivisível e normalmente infungível. Passou o prazo, ele me entrega os 100 mil ou me entrega o quadro de volta. Se o quadro perecer, mesmo em caso fortuito, ele vai ter que pagar os 100 mil. Lembra, ele é consignatário. Ele assume risco integral. Ok? Qual é a única diferença aí, interesse para o consignatário? Bom, embora ele tenha que assumir o risco integral, ele também tem uma vantagem. É um dos poucos casos que a gente já falou, lá quando a gente falou de invalidade, em que é permitido a chamada contrato consigo mesmo, autocontrato. O consignatário, como ele tem duas opções do 535, entregar o preço pré-ajustado ou objeto, ele pode, se tiver interesse, em ficar com o objeto apenas entregando o preço, lá no final do prazo. Ok? Então ele pode ficar com o bem, ele pode comprar de si mesmo como representante, e aí ele pode ficar com o bem. Matéria extra para a gente fechar aí o nosso tempo, para fechar aí o nosso tempo, que foi uma revisão geral total da matéria até aqui, e os contratos de aquisição, para fechar aí troca ou permuta. Aí fechamos, já que a gente já falou de um outro contrato estimatório, vamos falar de mais um outro contrato típico. A troca, também conhecida como permuta, também conhecida como escambo, ou quem for mineiro que conhece da roça tem outro nome, que é a catira. Catira é um nome popular lá na roça que a gente chama, quando a gente está trocando uma coisa por outra coisa, né? Então, qual é a natureza dela? 533 do Código Civil, eu vou explicar em um artigo só. 533 é a troca, em vez de coisa por preço, que é compra e venda, é coisa por coisa. É a única diferença dela, né? É tão pouco diferente da compra e venda que o 533 no capítulo diz o seguinte, olha, vamos aplicar todas as regras da compra e venda, ressaltando apenas duas diferenças. Vamos lá. Inciso primeiro, primeira diferença. Quanto à questão das despesas, lembra lá da regra da compra e venda, aquela complicação, a partir da entrega, risco e custo, né? 490, 492, se é do comprador, do vendedor, essa divisão lá de tarefas, de risco e de custo. Na permuta é mais simples. Na permuta, o 533, inciso primeiro, como é coisa por coisa, é rateio. Metade para cada um. Ótimo. Facinho. Inciso segundo, a outra diferença, a questão da invalidade. Lembra a questão do prejuízo da legítima, do ascendente, vender um bem para um descendente,
que teria que ter outorga dos demais descendentes do cônjuge para não ter o risco de ferir a legítima, para não ser anulável? Então, na permuta, se é coisa por coisa do mesmo valor, não tem que ter. Só vai necessitar da outorga dos descendentes e do cônjuge para garantir e não prejudicar a legítima se a troca for de coisas de valor distinto. É o inciso segundo. É só essa regrinha diferente. Para fechar a aula de hoje, para fechar a aula da semana, troca como confundir com compra e venda. Tem uma situação de uma zona cinzenta que a gente já falou em sala de aula. Se eu estiver trocando um bem por outro bem, mas tiver dinheiro na jogada também. Como é que eu defino se é compra e venda ou se é permuta? Vamos lá para a regra que a doutrina nos coloca, não está na lei. Tá? É permuta se a gente tiver bem por um outro bem e o valor pago em dinheiro é uma mera complementação de pequeno valor. Tá? Então, se eu estiver trocando um livro meu por um livro seu e falar, meu livro é mais importante, me dá uma diferença aí de valor e a gente fecha a coisa. Então, o maior valor da nossa relação negocial foi o objeto trocado realmente. Se diversamente o valor maior foi no dinheiro em espécie, aí a gente está, na verdade, falando de um compra e venda em que parte do preço teve um desconto no preço pelo objeto que você me entregou de volta, que será considerado como parte do preço em dação em pagamento. Então, uma compra e venda com preço em dinheiro e a parte menor foi o objeto dado em troca, é dação em pagamento. É o caso muito comum da compra de um carro novo, em que eu entrego um carro antigo, que é apenas parte do preço do novo, né? Mas a maior parte do preço novo é o dinheiro. Fechamos, ok? Abraço, espero que com saúde de todos nós.